Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero falar com você aí que não é inscrito e não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir o vídeo. E se você gostar, aí você se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com mais pessoas e ativa as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se por um acaso você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias sobrenaturais. E hoje vou trazer uma história aqui que vai fazer vocês se arrepiarem. Uma história cheia de camadas. Um tipo de história que vai fazê-los questionar o que realmente acontece quando as cortinas da vida se fecham e o que pode se esconder nas sombras da vingança. Vamos ver? A loba pós-mortem. Toda história de terror tem um começo que parece normal. Lari era uma moça como qualquer outra, cheia de sonhos. Ela se casou com a intenção de ser feliz, de construir um lar, de viver o amor que a vida prometia. Mas o destino, ou talvez a própria escuridão humana, a empurrou para um pesadelo disfarçado de paraíso. Ela se envolveu com um homem que era um verdadeiro monstro, um narcisista de marca maior. Aquele tipo que só ele está certo, que só ele pode e que a mulher, a mulher não pode nada. O inferno se instalou no lar de Lari. Começou com agressões verbais, a diminuição constante, a alma sendo triturada dia após dia. E o negócio, como sempre acontece nesses casos, só evoluía cada vez mais para pior. As palavras cortantes deram lugar a agressões físicas. E Lari vivia com medo, um medo constante, medo até da sombra do marido. Achava que a qualquer momento a surra seria a última. E infelizmente ela estava certa. A última surra veio e com ela o fim de sua vida. Poucos dias depois, a pequena cidade no interior do Paraná se reuniu para a missa do 7º dia de Lari. A tristeza pairava no ar, mas algo sombrio também. A cerimônia, que deveria ser um consolo, transformou-se em um espetáculo inexplicável. As velas do altar se apagavam sozinhas. O padre, um homem de fé inabalável, gaguejava, tropeçava nas palavras, parecia não conseguir completar as orações. Muita coisa estranha acontecia. Era como se uma força invisível estivesse ali impedindo o rito. Depois de muitas tentativas e muita insistência e visível esforço, o padre conseguiu terminar a ladainha e a missa teve fim.
Mal a última oração foi dita, uma tempestade violenta irrompeu na cidade, como se o céu também chorasse ou gritasse. Os dias passaram e o que parecia ser um descanso eterno era apenas o começo de algo muito mais perturbador. O túmulo de Lari foi encontrado vazio, a terra remexida, como se algo tivesse saído de lá ou entrado. Fecharam o túmulo, mas na semana seguinte a cena se repetiu. Terra remexida, o túmulo aberto e lá, novamente o corpo de Lari. Mas não era um corpo como se espera de alguém que está há dias enterrado. Não havia cheiro de morte, nenhum sinal de decomposição. Sua face estava rosada, como se ela dormisse. Mas havia um detalhe macabro. Suas unhas das mãos e dos pés estavam cheias de terra e de sangue. E suas roupas, antes intactas, estavam esfrangalhadas, como se tivesse lutado ou corrido. Diante do inexplicável, o coveiro, um homem de poucas palavras, mas com uma sabedoria ancestral sobre mistérios da terra, tomou uma decisão drástica. Tirou o corpo de Lari e o enterrou novamente. Só que dessa vez na área dos indigentes, lá no fundo do cemitério, em terra, sem caixão, sem lápide. Ele disse à família que o corpo estava ali no túmulo e que não houve mais incidentes. Não tinha sido mais mexido. E de fato, não foi. Mas a verdadeira história, aquela que o coveiro guardou para si por anos, é o que realmente nos congela o sangue. Segundo ele, a decisão de mudar Lari de lugar não foi aleatória. Ele teve um sonho vívido, antes mesmo de tomar tal atitude. No sonho, ele via Lari chorando e uma entidade diferente de tudo que ele já tinha visto falava com ela. No sonho, Lari teve relações íntimas com tal entidade, tipo um pacto. E durante essa relação, a entidade a cortou profundamente com uma de suas garras, pois a entidade tinha cara de lobo, garras de lobo. Parecia um lobo, mas era um híbrido humano e lobo. Um híbrido. A partir daquele dia, Angel, a verdade começou a se manifestar sob as luas cheias. Lari, ou o que restou dela, acordava durante as noites de lua cheia e saía correndo, feito uma mulher loba na escuridão da noite. E de manhã voltava para o seu descanso eterno na sepultura dos indigentes. O coveiro, o nosso cúmplice nessa história, encobria os passeios dessa mulher loba. Então, as mortes começaram a aparecer, a acontecer na cidade. Primeiro a mãe do seu ex-marido, o viúvo. Depois o pai dele. E finalmente aquele que era o verdadeiro monstro.
O narcisista que destruiu-a pouco a pouco, levando a mesma morte. Depois dessa última morte, Larissa não mais saiu do túmulo, não mais voltou a caçar ou a correr pelas noites. Parece que, com a sua vingança consumada, ela finalmente descansou. O coveiro então a voltou para sua sepultura original e o tempo passou. Décadas mais tarde, a filha de Lari, já com 35 anos, veio a falecer de uma doença congênita. A família decidiu que ela deveria descansar ao lado da mãe. Quando foram tirar o corpo de Lari do túmulo para poder pôr o corpo da filha, mesmo ela não tendo viajado mais, mesmo não tendo caçado mais, ela estava com o corpo intacto, bochechas vermelhas, sem nenhum sinal de morte. Era como que ela, ainda jovem, tivesse falecido naquele mesmo dia. Todos ficaram em transe, absortos com aquilo. Como aquilo era possível? Então, resolveram cremar o corpo de Lari. Depois, depositaram suas cinzas dentro do túmulo, ao lado da filha. E na noite da cremação, o nosso amigo coveiro, já nessa altura do campeonato, um senhor de idade avançada, sonhou. No sonho, Larissa se despedia dele e pedia uma reza, dizendo que já estava pronta para descansar, pois as correrias dela não seriam mais necessárias. Ele também lhe disse que a filha já tinha assumido seu lugar. Será que a filha de Lari também viraria uma loba após a morte? Será que a Sina passou de mãe para filha? Nosso amigo coveiro nunca disse nada a respeito depois disso, mas como ele encobriu a primeira loba, quem nos garante que ele não encobrirá a segunda? A história de Lari nos serve como um sussurro arrepiante. Ela nos lembra o terror, aliás, nos lembra que o terror nem sempre vem do sobrenatural, mas da escuridão que habita em certas almas. As feridas causadas pela crueldade e pela traição podem ser tão profundas que nem mesmo a morte as apaga, e continuam ecoando em busca incessante por justiça. Que essa história nos faça refletir sobre o peso de nossas ações e sobre como o sofrimento pode, por vezes, desafiar as fronteiras da vida e da morte em busca de um acerto de contas. O mal que fazemos não termina com a nossa partida. Ele pode assustadoramente abrir portas para retribuições que jamais imaginamos. Por Angel Black. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam da história de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você já ouviu história parecida, ou se você tem um relato, um conto, uma história que envolva o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Ficarei honrada em narrar as suas histórias aqui.
E você aí que não conhecia o canal, assistiu, ficou até o final, gostou, vem para minha alcateia você também, vem. Será uma honra te ter por aqui. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso ajuda aí muito. E o mais importante, voltem! Voltem sempre e eu estarei esperando vocês aqui com mais histórias de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!